E essa aula hoje está imperdível. Eu vou compartilhar com você os meus 3 maiores erros que eu cometi quando eu comecei na vida volante. Esses erros, eu só descobri de fato que eles eram erros quando os problemas começaram a acontecer. E por que eu resolvi trazer esse tema para essa aula? Porque se você descobrir quais foram os erros que eu cometi, você vai ou não cometê-los, ou se algo começar a aparecer dentro da rotina, você vai identificar com uma rapidez muito maior. E isso vai influenciar nos seus resultados. Você vai ser capaz até de dobrar o seu faturamento. Então, esses erros, eles não são erros somente que eu cometi, mas eu posso te garantir que são erros que eu vejo com frequência. E eu estou dizendo isso porque eu treino muitos profissionais da imagem dentro do meu programa do Imagem Dourada. E lá eu percebo, quando eles entram, independente do grau de maturidade que ele tenha, alguns desses erros ele acaba cometendo. Aí ele conserta o percurso e adquire resultado. Esses 3 maiores erros que eu cometi quando eu comecei, como eu falei anteriormente, só fui sacar que eu estava cometendo esses erros depois que os problemas aconteceram. É como se fosse assim, para você que faz ultrassom, você vai entender esse exemplo. Imagina você está fazendo ultrassom e você chega no fígado, lá no lobo lateral direito, aí você começa a descer com o transdutor, você vê os vasos, e aí você vê uma estrutura cística toda septada. Você olha e fala assim, nossa, um nódulo na adrenal. Mas, na verdade, não era um nódulo na adrenal. Na verdade, era um linfonodo aumentado, um linfonodo cístico, um achado incidental. E a adrenal estava normal. Ou, para você que faz raio-x, sabe quando você faz um raio-x de tórax de um paciente jovem e você olha o timo e você acha que aquilo é uma consolidação pulmonar. Nossa, tem uma consolidação pulmonar. Você está cometendo um erro também. Mas, na verdade, aquilo é um timo. É uma coisa normal para pacientes jovens, né? Então, esses erros, eles não são tão claros. Eles não são tão evidentes, exceto quando os problemas aparecem. E o que eu vou fazer aqui é contar como que o que foi o erro e como que eu identifiquei que isso era um erro, para que você possa identificar na sua rotina. E você ganhe tempo. Saque rápido. Haja rápido. Ganhe tempo. Pegue atalhos. Sem dar jeitinho, né? E também supere obstáculos para acelerar o seu crescimento. Eu me importo com isso. Isso é importante para mim. Porque eu estou liderando essa bandeira da valorização no diagnóstico por imagem aqui no Brasil. Você faz parte disso. Então, se o seu serviço está mais valorizado, estou me beneficiando porque eu estou atingindo o meu objetivo e os meus exames também vão ficar mais valorizados, tá? É o interesse mútuo aqui, beleza? Ninguém está fazendo favor para ninguém. É o interesse mútuo, tá bom? Beleza? Vamos lá, são 3. Pega esse primeiro erro que eu cometi quando eu comecei. Não me especializei em uma região específica. É muito comum nós se tornar imaginologista, já é uma especialização. Às vezes, dentro da própria especialização, você quer se especializar em uma enfermidade específica, por exemplo, domino todas as áreas, todas as modalidades de exame, mas shunt é algo que é assim, que é minha paixão e eu sou muito especializado. Agora, eu busquei especialização técnica de conhecimento, mas eu não me especializei numa região. É mais ou menos assim. Eu cheguei, pensei, pô, qualquer cliente que me pedir um exame, eu vou atendê-lo. Onde que eu vou atender? Bom, da onde me ligar. Então eu comecei a atender. Aí alguém me ligava em um bairro. Ah, beleza, eu ia lá naquele bairro. Aí me ligava num outro bairro, mas mesmo dentro da mesma cidade. Eu ia atender, eu estava disponível. Eu estava disponível. E até porque quando começa, né, a rotina, ela pode começar até baixa. Então você fica com o tempo vago. E aí, se me ligasse de uma cidade, de um município para outro município, de uma cidade para outra cidade, eu ia. Porque como eu estava disponível, eu estava à toa, eu ficava assim, caraca, pô, eu tô à toa. Onde eu ficava quando eu estava à toa? Às vezes eu ficava em casa, eu não tinha um centro fixo. Volante, vida de volante é assim, né? O que acontece quando você tem um horário vago na agenda, passa 2 horas sem ter o exame e está perto da sua casa? Você vai para casa. Se você não tiver nada para resolver na rua, você vai para casa. Então acontecia que eu ficava muito em casa. Pô, aí eu me ligava, aí eu ia, mas em qualquer lugar. Às vezes eu viajava, às vezes eu pegava estrada.
Eu já cheguei a viajar 6 horas para atender uma clínica e me pedir um exame. Por quê? Porque eu falava, nossa, aquela cidade lá no interior de Minas, você acredita que não tem ninguém que faz exame lá, Vicente? Pô, cara, uma excelente oportunidade para você. E eu cá no Espírito Santo. Pô, já sei, vou acordar 3 horas da manhã e vou seguir para lá. O que acontecia quando eu chegava lá? Alguém me ligava de cá. Aí eu perdi o exame de cá. Como que é uma característica de um serviço volante? Quando um cliente pede um exame, a luzinha acende. Pam! Ele está precisando de um exame. A expectativa do cliente que pede um exame volante é que o exame seja, que ele consiga o exame logo, rápido. Às vezes até pressionam a gente, né? Fala, você tem como vir aqui agora, tal. Mas é por quê? Porque a característica do serviço volante é o seguinte: o cliente bateu, entrou no consultório, ele percebeu que precisa fazer um ultrassom, um raio-x e precisa fazer um exame naquele momento. E ele não quer que o cliente saia de lá. Ele quer que ele fique dentro da clínica dele. Então ele liga para o volante. Aí acende a luzinha. Tã! Quer dizer, aí ele vai ligar para um volante. Pode atender? Posso. Aí beleza. Não pode, ele vai ligar para o outro. Não posso, eu vou ligar para o outro. Se existirem várias opções de volante no mercado, as clínicas costumam ter várias opções por ordem de prioridade. E você precisa entender isso. Então, se você não se especializa em uma região específica, se o cliente ligar para você e você estiver do outro lado da cidade, você perdeu o exame. Aí você faz um do outro lado da cidade e não faz o outro. Só que às vezes essa cidade é tão longe que ele gera para você 3 exames no mês, 5 exames no mês. Isso não vai ser suficiente para você pagar o investimento no equipamento, no curso que você está fazendo, não é verdade? Então, no shopping, tem os locais de fliperama, que tem uns brinquedos, e tem uns brinquedos infantis, tem umas tartaruguinhas, uns casquinhos, e tem um martelinho para você ir batendo, né? Então aí acende uma luzinha, ele vai lá e pá, e bate. Acende outra luzinha e vai lá e bate. Aí enquanto estão acendendo luzinhas assim, uma pertinho da outra e devagar, fica fácil bater. Tip, pá, tip, pá, bate. Só que à medida que a luz vai crescendo, aumentando a velocidade e aparecendo em vários lugares ao mesmo tempo, tim, 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 fica o quê? Acaba ficando impossível de bater com o martelinho em todos os cascos. No serviço volante é a mesma coisa. Se você ficar querer abraçar o seu estado inteiro, dependendo da região que você está, né? Obviamente, né? Eu moro num estado pequeno. Eu pensava isso, pô, eu vou atender o Espírito Santo inteiro. E viajava muito. O que acontecia? Era isso. Parecia uma luz lá, 200 quilômetros de onde eu moro, aí eu ia para lá. Ah, beleza, enquanto eu estiver aqui eu marco os exames de tarde. Mas de repente aparecia de um outro cliente. E aí, aonde que isso levou? Para onde isso vai com o passar do tempo, você rodando? Porque você não vai perceber que isso é um problema. Você só vai sacar que isso é um problema quando você perceber que os clientes eles não estão educados a pedir exame para você. Eles não estão acostumados. Inclusive, alguns, eles podem até não te ligar mais se ele tentar marcar 2 ou 3 exames com você e você não tiver horário. Pô, eu não tenho horário. E é até estranho dizer que quem está começando está sem horário, né? Mas não é que não está sem horário, está sem o horário daquele momento que o cliente veterinário quer o exame volante. Então, como é que você resolve esse problema? Simples. Muito simples. Você vai começar, pega o mapa da sua cidade, tá? E delimita aí o seu raio de atuação. Aonde que você vai atender? E bota uma coisa na cabeça, você vai ser um especialista dessa região. Vai ser mais ou menos assim. Todo mundo vai conhecer você por atender na região X. Então imagina assim, tem na minha região aqui, tem Vila Velha. Então, todos os clientes que estiverem em Vila Velha, precisou de um ultrassom, eles têm que pensar no Vicente. Tá? É um exemplo que eu dei. Por quê? Porque dessa forma você cria disponibilidade para o seu cliente, porque você está especializado lá, ligou, você vai lá e atende. Ele ligou, você vai lá e atende. Ele, aí você vai, atende ele bem, ele fica satisfeito com o serviço. Pô, me atendeu tão rápido. Caramba, se parecer mais um, vou ligar também. E assim você vai construindo aí. Você vai, depois de delimitar o seu raio de atuação, você vai criar uma campanha nessa região para se tornar essa referência. Uma campanha mesmo de marketing. E fidelize esses clientes. Pronto. Dessa forma, você vai conseguir o quê? Você vai proteger essa área. Se tornou uma referência nessa área,
Aí sim, eu estou vendo que essa região, eu já demarquei ela muito bem e isso gerou para mim, está gerando 50 exames por mês. Ah, beleza, então agora eu vou começar a explorar uma nova região. Essa região vai ser o quê? Um bairro próximo, um município bem do ladinho, é uma cidade que é separada por uma ponte ou por uma autoestrada rápida. Você vai estudar isso e não simplesmente vai chegar, ligou, vou atender desordenadamente. Deixando claro que se você começar desordenado, você já limita o seu serviço para o crescimento. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu sacrificava um exame para fazer um outro exame muito longe. E esse exame de longe, ele era mais caro, mais demorado, mais desgastante. E você não vai precisar cometer esse erro. Como é que está o seu raio de atuação? Você hoje é um especialista em uma região específica? E você talvez ache que essa é uma sacada. Não é só para veterinário, não, que trabalha na imagem ou com anestesia. Isso também é uma sacada até para quem é corretor de imóveis. Sabe por que eu estou falando isso? Eu tinha um apartamento, eu precisava vender ele de qualquer jeito. Porque eu entrei num financiamento muito louco lá e aquele financiamento estava me deixando maluco, juros altíssimos, e eu precisava quitar esse financiamento. Então eu tinha um apartamento, precisava vender esse apartamento. E esse apartamento, ele ficava dentro de um condomínio e eu não vendia ele por reza. Eu ia nas imobiliárias e falava: olha, você bota o meu apartamento para vender? Você bota o meu apartamento para vender? Você bota o meu apartamento para vender? Então, era um apartamento pequeno, era um apartamento de 50 e poucos metros quadrados, de 2 quartos. Era teoricamente fácil vender. Ninguém vendia. Ninguém ia nem visitar meu apartamento. Até que, na frente do condomínio, olha, vai vendo, na frente do condomínio tinha um cara, montou uma banquinha, botou uma cadeira lá e ele botou assim: vendo imóveis no Arboreto, que era o condomínio. Eu falei: caramba, pô, aquilo não era um escritório, aquilo não era nada, que ela tava na frente do negócio no meio da rua, embaixo de uma árvore. Eu falei: caramba, cara. Aí eu fui, cheguei, tava saindo do condomínio, cheguei pra conversar com ele, falei: cara, eu tô botando meu apartamento pra vender e tal. Qual é o ano? Tal, não sei falar com ele. Ah, beleza, tal. Na mesma semana, mais de 10 pessoas foram visitar meu apartamento. Eu falei: caraca, meu, ô louco, o que é isso? Em um mês ele vendeu. E quando eu tava conversando com ele, ele falou assim: ô Vicente, fica tranquilo, cara. Menos de 30 dias eu vendo isso aí. Eu falei: caraca. Aí depois eu fui perceber que esse corretor, ele se especializou só lá no condomínio, porque era um condomínio de prédios com vários apartamentos, sabe? Então tinha um fluxo, um giro muito grande de pessoas querendo trocar, vender, né? E tal. E aí ele entrou lá e estava vendendo muito, muito. Então, essa é a sacada. A sacada é: se torne um especialista numa região específica. Você faz ultrassom, você faz raio-x, você faz eco. Tá na região, o cliente tem que ligar para você e você vai lá atender. Beleza? Esse foi o primeiro erro. O segundo erro que eu cometi quando eu comecei volante na imagem. Esse erro literalmente me custou caro, muito caro, e atrasou demais o meu crescimento, que foi preço errado e medo de cobrar por procedimento. Esse foi um erro fatal. Eu poderia ter pago o meu equipamento muito mais rápido. Eu poderia ter trocado o meu aparelho muito mais rápido. Eu poderia ter investido mais no meu serviço muito mais rápido. E eu poderia ter tido menos dor de cabeça depois, porque eu tinha preço errado e medo de cobrar por procedimentos. Eu vou te explicar isso. Quando eu comecei o volante, comecei com ultrassom e eco. Hoje em dia eu não faço mais eco, mas eu comecei com ultrassom e eco. E eu só pensava assim: o ultrassom abdominal vai custar X e o ecocardiograma vai custar Y. E aí aí estava o mesmo erro, porque X era igual a Y. E por que era um erro? Era um erro porque no mercado o valor do ecocardiograma, quando eu entrei, ele já era superior ao exame de ultrassom abdominal. Mas quando eu entrei com o valor de ultrassom abdominal e o eco igual. Então eu estava cobrando menos, mais barato no meu ecocardiograma. Mas o ultrassom estava nivelado. Esse foi um grande erro. Já começa daí. Aí um cliente me chamava para fazer o plantão. Beleza. Ah, plantão. Quanto que é o plantão? Aí eu, deixa eu ver quanto é o plantão.
R$ 20 a mais. Eu cobrava R$ 20 a mais para fazer um exame de plantão. Aí se o cliente me ligava às 11 horas da noite, era R$ 20. Se ele me ligasse no domingo, R$ 20. Se ele me ligasse... Se eu terminei o expediente, cheguei em casa às 7h30 da noite, cansado, sentei no sofá, o cliente me ligava, tenho plantão, você pode vir atender? Posso. Quanto que é? R$ 20 a mais. Meu preço estava totalmente errado. E mais, eu tinha medo de cobrar por procedimentos. Ia fazer a cistocentese? Não cobrava. O pessoal pedia para eu fazer... Vicente, pô, tem como você dar uma olhadinha aí para ver se tem uma efusão pleural? Tem. E dá para ver se tem uma massa agora? Tem. Aí eu passava, dava as olhadinhas, e ali, ficava por ali e cobrava só o valor do ultrassom. Normal. Aí o que aconteceu? Pô, vou fazer um favor, vai ser meu diferencial. Olha só como é que o Vicente, ele é flexível, maleável. Poxa, caramba, eu pedi para ele dar uma olhadinha, ele deu uma olhadinha. Aí depois eles pediam de novo, dá uma olhadinha de novo. Coleta uma cisto aqui para mim. Aí começa. Esse paciente está obstruído. Tem como você sondar? Pediam para eu sondar. Eu ia lá e sondava. Esse paciente está com ascite, tem como você drenar? Tem. Quanto que é? Eu não tinha nem o preço disso. Aí eu falava um valor, R$ 50 mais. É ultrassom mais 50, sei lá. Não lembro se era 50, tá? Mas o plantão era R$ 20 a mais. Eu simplesmente não tinha uma tabela de preço de todos os meus procedimentos. Eu ficava pensando em como economizar o cafezinho, mas eu não fazia ideia que, na verdade, eu precisava trabalhar o preço dos meus exames e pelos procedimentos que eu fazia. Eu não cobrava uma cistocentese. E por quê? Primeiro, eu tinha medo. Medo de cobrar. Medo de quê? Eu tinha medo do que o cliente ia falar. Eu tinha medo do cliente achar que eu estava sendo caro, que um outro colega não cobrava, mas eu ia passar a cobrar. E aí ele ia deixar de me pedir o exame, porque eu cobrava, e ia passar a pedir o outro. Afinal, eu estava começando. Eu não queria perder exame, nem podia. Eu tinha que pagar os meus investimentos. Eu financiei meu aparelho de ultrassom, financiei meu carro. Eu tinha que arcar com aquele custo. Só que aí é um erro dentro do outro erro. Por quê? Eu não sabia argumentar. Eu não sabia cobrar, eu tinha medo e eu também não sabia argumentar. Mostrar o meu trabalho, o valor daquilo. Por que o cliente ia pagar por uma cistocentese? Isso é tão simples, isso é tão rápido. Vicente, é tão fácil fazer, tão simples. Se é tão simples, por que você não faz? Por que você está pedindo para guiar pelo ultrassom? Se você quiser, você pode fazer aí, palpando. Preço errado, preço de ultrassom gestacional, cobrava mais barato. Por que eu cobrava mais barato? Comecei com preço mais barato? Não comecei. Mas os criadores começavam aquela choradeira. Choradeira de criador. Sabe choradeira de criador, gente? Teve um momento da minha carreira, alguns criadores conseguiram me convencer que o ultrassom gestacional era muito fácil e que, por isso, ele podia ser mais barato. Eles me convenceram disso. Como? Tendo o que eu não tinha. Argumentos, fala, explorando fragilidades minha. Então me seduziam. Não, cara, eu sou criador, eu tenho 10 matrizes aqui, vou fazer não sei quantos exames. Como é que eles falavam que o exame era fácil? Eles falavam assim, Vicente, o exame é fácil. Eles não falavam assim porque assim eles não me convenceriam. Eu falei, eu ia falar o quê? O ultrassom não é fácil. Mas eles falavam assim, Vicente, eu só quero ver se ela está gestante, como é que está a frequência cardíaca e estimar o tempo de parto. É só isso que eu quero. Se você puder falar quantos tem, beleza? Se não, não. Era dessa forma que eles iam me convencendo que o exame era mais fácil. Então, você vai gastar tanto tempo. Faz um preço camarada aí, cara. Fulano faz. Aí já usava um concorrente, uma validação outra pessoa, né? O fulano faz, o fulano vem aqui e faz. Você não tem como fazer também, não? Queria fazer com você. E assim ele ia me persuadindo. Os danados, né? Os danados. Demorei pra pegar isso. Demorei, gente. Demorei pra caramba. Vete Polese. É desse jeito que eles vão nos convencendo que o exame é fácil. Caraca. E isso é um erro brutal. Isso atrasou o meu crescimento de uma maneira absurda. Gente, eu cobrava o eco, o meu valor de eco, sério, eu acho que ele era, eu não lembro assim com precisão, tá, gente? Mas era, porque eu deixei de fazer o eco já tem um tempinho, mas era uns R$ 50 de diferença, que na época
época, lá em 2008, era muita coisa, tá? Naquela época, o exame de ultrassom era R$ 70, só para você ter ideia, tá? Do que eu estou falando de preço. Então, e o eco era 70 também, tinha gente cobrando 120. E por que que eu cobrava 70? Porque primeiro me faltava o conhecimento para precificar o meu exame. E depois era como o meu subconsciente estivesse agindo para me penalizar. Por quê? Porque eu amo imagem, eu amo ultrassom, eu amo raio-x, eu amo tomo, mas o ecocardiograma eu comecei gostando muito, mas eu fui perdendo o interesse. Por que que eu fui perdendo o interesse? Eu fui perdendo o interesse porque eu percebi, como eu não atuava na parte clínica cardiológica, os clientes, eles sempre esperavam mais de mim. E eu estava atuando mais como um technician no eco. Então eu entregava medidas, falava o que eu estava achando ali, como um radiologista, mas os meus clientes estavam me esperando mais como cardiologista, entende? E aquilo foi me frustrando. E até que chegou um momento que, pela sobrecarga de trabalho que eu tinha, eu falei, tem que escolher alguma coisa, eu vou deixar de fazer o ecocardiograma. Eu deixei de fazer. Então, no meu subconsciente, o meu eco, ele já era mais fraco que o meu ultrassom. Então, o que eu pensei? Falei, eu vou cobrar o mesmo preço. Mas era o meu subconsciente atuando. Só que o meu subconsciente, ele tinha que ter processado errado. Ele tinha que ter processado assim. Se você está achando que você não é tão bom o suficiente, Vicente, no eco, para cobrar melhor, então cobre melhor e se force a ser melhor. Estude mais, pratique mais, faça mais curso e não o contrário, entende? Porque quando você valoriza o seu serviço, você vai reagir para você ser melhor e não pior. É uma maneira de se forçar, de se comprometer com isso. E aí você gradativamente vai evoluindo e vai ver que você vai superar. Então, olha só, se aprofundar sobre o preço, eu vou falar como que você vai fazer isso. Eu sei que é simples, mas não é fácil. Primeiro, aprenda a precificar exames. Sim, você precisa aprender a precificar exames. Você não precisa aprender somente a diferenciar um edema pulmonar cardiogênico de uma pneumonia. Você não precisa aprender somente a diferenciar uma pielonefrite de uma hidronefrose. Você precisa aprender, sim, a precificar o seu serviço. Porque se você não aprender a precificar os seus exames e os seus procedimentos, você vai cometer um erro que pode retardar o seu crescimento e trazer, inclusive, prejuízo para o seu serviço de imagem. Então, você precisa se desenvolver nisso. E, já que eu estou falando de desenvolvimento, é necessário desenvolver atributos para você negociar no dia a dia. Por quê? Porque eu sei a pressão que a gente sofre. Você, por exemplo, você tem um exame de ultrassom, é R$ 130, está super defasado e quer cobrar 150. Se amanhã você começar a cobrar 150, dependendo de onde você estiver, um monte de cliente vai reclamar, vai ter reações. Aí o que você vai fazer? Ixi, vou voltar. Fiz besteira, vou voltar aos 130, senão vou perder todos os meus clientes. Mas não, você precisa desenvolver atributos para se comunicar, para negociar, para aprender a mostrar o seu valor. É desenvolver atributos de venda. Olha só. A venda no sentido, não a venda no sentido pejorativo ruim, onde você vai cobrar um preço de um serviço que você não entrega, de algo que você não faz, como se fosse uma maracutaia. Muito pelo contrário. Quanto custa, de fato? Sabe, não é quanto custa, mas qual é o preço corrigido do seu exame, da qualidade que você entrega? Se você fosse corrigir ele, quanto que você cobraria? Quanto que você acha que o seu exame vale? Compartilhe aqui, porque hoje, se eu fosse corrigir, eu ia corrigir o meu exame de ultrassom para R$ 200. Hoje ele é 170 aqui do meu mercado. E ele é um dos maiores preços aqui do meu mercado. Mas se eu fosse corrigir, eu cobraria R$ 200. E aí é que vem esse trabalho da valorização. É muito mais fácil eu cobrar 200 se todo mundo cobrar 200. Porque a referência do mercado é 200. Isso porque eu não estou nem trazendo aqui para a gente não alongar demais a questão do valor que as clínicas veterinárias colocam sobre o nosso exame. Quando eu pergunto o preço, eu quero saber o
preço que vai para você, não o preço que vai para a clínica. Que eu sei que às vezes você cobra 130 e a clínica cobra 260. Já aconteceu isso aqui comigo. Acontece em um monte de lugar. E as pessoas acham que isso é normal, mas não é. Isso não é normal. Parece normal. Eles querem vender que isso é normal, mas não é. Foca nisso. Beleza? Já falei de 2 erros aqui, hein? Imagina se todo mundo tivesse cobrando 200, se o menor valor de mercado de um exame de ultrassom e de um exame de raio-x simples com 2 projeções fosse R$ 200. O menor do Brasil. Gente, todo mundo ia se beneficiar, não é verdade? Você ia se beneficiar. Pô, com 10 exames você já tem um faturamento de 2.000. E as coisas estão ficando mais caras. Gasolina hoje já está mais de R$ 6. Então, esse processo de valorização, você pode participar dele compartilhando essa live, apertando aqui nesse aviãozinho aqui no Instagram e mandando para a galera da pós-graduação, da residência, dos cursos, seus amigos e aqui a galera do YouTube também. Curte aqui, beleza? Porque eu vou falar o terceiro erro que eu cometi quando eu comecei volante na imagem, que foi depender de uma única clínica, onde a clínica representava 80% dos meus exames. Um cliente representava 80% dos meus exames. E por que isso foi um erro que eu cometi? Simples. Eu peguei todas as meus ovos de ouro e coloquei numa cesta só. E eu deixei o meu serviço de imagem frágil, inseguro, até refém do meu cliente. Por quê? Frágil do seguinte, que se da noite para o dia aquele cliente deixasse de me pedir o exame, 80% do meu faturamento ele reduziria. Se da noite para o dia esse cliente deixasse de me pedir exame, eu não teria nenhum outro cliente para substituí-lo. E ficar pensando nisso me deixava inseguro. E até colocava em risco financeiro. Porque se ele diminuísse 80% do meu faturamento, da noite para o dia, como que eu ia pagar o financiamento do meu aparelho? Como que eu ia continuar arcando com todos os meus custos, botando a gasolina no carro, pagando o financiamento do carro? Como? Se o meu aparelho desse problema, como que eu ia consertar? E refém, porque o cliente, ele sabe que você fica meio dependente dele. Então ele fica menos flexível. Depende do cliente, lógico, mas é um risco, é um risco. Então ele fica menos flexível, ele barganha mais. Pô, a gente está fazendo aqui, então tem como você melhorar um pouco o seu preço, diminuir ele um pouquinho, tal. Aí ele não fala nada para você, mas ele aumenta o dele. Você abaixa o seu e ele aumenta a cobrança. Então, assim, se você cobrava 150 e ele 200, aí ele chega para você e fala assim, poxa, tem como a gente, nossa parceria, né? Tal, tem como você cobrar um pouco menos, R$ 10 a menos, 140. Ah, não, tem sim, claro, beleza. Aí você baixa, ele vai lá e 220. Aí ele sobe o preço, mas como ele recebe, ele vai recebendo os exames e tal, no serviço volante, pronto. E isso aconteceu comigo. E eu perdi o cliente da noite por dia. Sabe como? Por que o cliente deixou de me pedir os exames da noite por dia? Porque essa clínica, ela tinha um movimento muito alto. E existia um corpo clínico muito grande. Dentro do próprio corpo clínico, alguns veterinários perceberam que os exames de imagem davam lucro. E eles quiseram abraçar. Afinal, eles estavam lá, era uma maneira deles ganharem mais. Então eles fecharam um grupo, compraram um aparelho, o dono do hospital, né, da clínica, ele participou disso e eles, da noite para o dia, pararam de me chamar. E eu tomei uma bela de uma sapecada, eu tomei um pescotapa, foi assim, pá! E como ele tinha um fluxo alto, 80%, eu ficava muito disponível para ele, né? Aí um outro cliente me ligava, eu posso atender amanhã, ia perdendo os exames, ia perdendo. Então, depender de um único cliente é um erro que eu cometi e que eu sugiro que você não cometa. Para que o seu serviço não se torne um serviço frágil, inseguro, com alto risco financeiro, e em alguns casos até se torna refém do cliente. E aí, como que você faz, então, para você? Pô, Vicente, você vai fazer o quê, então? Negar, né? Então, você não vai, não. Você chega, cliente,
você tem muito exame, eu não vou atender você. Não, não é isso. Mas você precisa ter uma ampla carteira de clientes. Você precisa ter vários clientes. Vários. Às vezes, gente, é até melhor você ter vários clientes que pedem pouquinho exame, sabe? Um cliente pede 5 exames por mês, um outro consultório pede 5, tem uma outra clínica que pede 10, ou um especialista ele pede 7. E aí o que acontece? Com vários pedindo pouco, se um por algum motivo parar de te pedir, às vezes ele muda de cidade. É um cliente seu e muda de cidade. Você já tem outros. Você não vai sentir tanto deixar de fazer, por exemplo, 5 exames, 7 exames, como no exemplo que eu estou falando. Agora, se você tem um cliente que ele sozinho representa 80% do seu faturamento, da sua rotina, você está correndo um alto risco se ele deixar de ser o seu cliente. E por que eu estou falando da noite para o dia? Porque o serviço volante ele é volátil dessa forma. O cliente, às vezes, ele nem sequer avisa para você que não vai te ligar. Ele para, ele não te liga. Simples. E aí você só vai... Primeiro você vai desconfiar, você vai achar estranho. Pô, tem 2 semanas que o cliente não me liga. Caraca, 3. Um mês depois você liga para o quê? Para o cliente. Pô, e aí, tá tudo bem? Ele, não, tá tudo bem. Ah, porque tem tempo, faz 30 dias aí que eu não vou, né? Ah, porque a rotina tá meio mal mesmo. Todos falam isso. Se você ligar, se um cliente tiver 3 semanas sem te ligar, e falar que é porque a rotina tá ruim, eu já tô te avisando que ele tá mentindo para você, que ele tá fazendo exame com outra pessoa. Ou parou de pedir o exame para você. Estou te avisando. Que todos falam isso. Você acha que vem um pouco da escassez da área da veterinária, né? Onde parece que é proibido cobrar os valores, ser bem sucedido financeiramente, ganhar bem, né? Existe um pouco desse tabu dentro da nossa área, que gradativamente isso está se desfazendo, mas ele é presente. Ele é presente, inegavelmente. Então, como solucionar esse problema de você depender única e exclusivamente de um cliente? Tenha uma ampla carteira de cliente. Invista em marketing do seu serviço para que você possa estar sempre atraindo novos clientes. Para fazer renovação, ciclo. Os clientes têm ciclo, tá? Tem ciclo. Significa que um cliente ele vai começar a trabalhar com você, em algum momento da sua trajetória profissional, ele vai parar. Ele vai parar. Agora, ele pode ficar pedindo exame para você 1 ano, 2 anos, 7 anos, 10 anos. Então, quanto mais tempo esse cliente, esse mesmo cliente, estiver pedindo exame para você, mais lucro esse cliente vai te trazer. Então, você precisa de ter vários clientes para que um consiga compensar o outro, caso você tenha um cliente de 7 anos e o outro de 1 ano. Um vai substituindo o outro. Você tem que investir em marketing. E marketing que eu estou falando, gente, não é panfletinho, não. Não é cartãozinho, não. Ah, vou fazer um cartãozinho, um panfletinho, vou lá na clínica entregar para ele, caraca, eu vou fazer uma pasta dos meus laudos, com uma logomarca. Gente, sério. No ultrassom, isso é imagem hiperecogênica, imagem hipoecogênica, imagem anecoica. É o básico do básico do básico. No raio-x, isso é radiopaco, radiolucente. Eu estou falando de marketing mesmo, profissional, onde você fideliza, onde não é fideliza, desculpa, tá? Onde você atrai o cliente, você instiga ele a pedir exame para você, onde o cliente te enxerga como uma referência no mercado ou naquela região, te enxerga como um profissional de qualidade. Ele precisa enxergar isso. Não é você que tem que ser bom somente. Você precisa fazer ele enxergar isso. Porque se ele não enxergar a sua qualidade, você não vai ter a valorização que você busca. Pode demorar muito. Alguns no meio do caminho demora tanto que no meio do caminho alguns desistem da área. Eu sofro quando eu vejo um imaginologista saindo da área. Teoricamente era para eu ficar feliz, seria menos um concorrente, né? Não, não é isso, porque a nossa área é carente, tem muito mercado, as pessoas estão precisando, inclusive tem muitas pessoas crescendo, precisando de outros profissionais. Eu tive um problema sério no meu mercado porque eu não tinha profissional. Eu tive que gerar, tive que aprender a construir equipe, tive que aprender simplesmente a montar, construir do zero. E é porque simplesmente
Tudo isso aqui que eu falei, ele é ignorado no início. A gente fica muito focado em qual aparelho vai comprar, qual é o nome que vai ser o do meu serviço, e como é que eu vou pagar minhas contas, qual é o carro. A gente fica preocupado com como vai fazer o exame, mas esquece de planejar prestação de serviço profissional. E não basta somente, além de ter um panfletinho, um cartãozinho, fazer a pastinha e ter um perfil de Instagram. Aí eu já tenho até um perfil de Instagram. Que bom, pelo menos se você tem um perfil de Instagram, já deu um passo. Mas você tem que fazer esse Instagram ser atrativo para ele trazer cliente. Investe em marketing para você ter uma carta de cliente grande e ficar mais seguro, para ter um serviço seguro, para você conseguir pagar com tranquilidade todos os investimentos que você faz para trabalhar com diagnóstico por imagem. E eu sei exatamente quanto que é, porque eu trabalho como você. E esse é um dos motivos que eu criei o Imagem Dourada. O Imagem Dourada, ele é um programa que eu montei através de todas as minhas experiências, que são muitas, de como você constrói um serviço de imagem experiência no mercado com atendimento incrível. Porque eu entendi, muita gente não tinha o sucesso que buscava, não por falta de conhecimento técnico, mas sim por atributos e conhecimentos como esses que eu trouxe aqui, naturalmente levam ao sucesso. Não basta você ser muito foda. Os clientes precisam ver que você é foda. Porque ser muito bom, às vezes, gente, afasta cliente. Olha que loucura. Às vezes você pode ser tão foda tecnicamente que você intimida alguns clientes veterinários, por exemplo, recém-formados. Eles ficam com vergonha de pedir um exame. Porque eles vão achar que, pô, vou fazer uma requisição, ele vai olhar o que eu estou escrevendo, e aí ele vai julgar, ele vai achar que eu não sei nada. Pô, eu realmente acabei de sair da faculdade, tem pouco tempo que eu trabalho, não tenho tanta experiência assim. Ah, você quer saber? Eu vou pedir um exame para quem sabe tanto quanto eu. Às vezes para alguém que está começando, que ninguém vai me julgar. Olha que loucura, né? Eu nunca imaginei isso. Porque eu achava que assim, pô, é só eu ser muito foda nos exames, fazer muito bem, que todo mundo vai me pedir exame. Todo mundo não. Alguns vão. E pode ser que muitos não. Agora, muitos pedem exame se você aprende a mostrar o valor do seu serviço para cada deles. Aí sim. Aí esses erros aqui que eu cometi, você não precisa cometer. Se você vai ganhar muito tempo no mercado. Eu não sei precisar para você quanto tempo eu perdi para perceber que isso eram erros e quanto de prejuízo financeiro mesmo eu tive. Mas eu posso garantir para você uma coisa. Boa parte, isso que eu trouxe três, mas tem vários outros erros que eu cometia. Mas boas partes desses erros que eu cometia, ele me custou a minha saúde física. Porque, gente, o meu trabalho, ele foi crescendo de uma maneira tão desordenada que eu tive que, em uma época, ficar tomando remédio de pressão alta porque meu corpo bugou. Pá! Deu pane. Deu pane, fui parar no hospital, taquicardia. Vicente, você está com pressão alta. Fiz exame de tudo que você possa imaginar, eu fiz para tentar descobrir a causa. Não descobriram. A causa era simples, estresse. Mas por que eu estava passando por aquele estresse? Porque eu cometi esses erros e eu não sabia como conduzir o meu crescimento profissional. Porque isso foi quando eu comecei, lá no iniciozinho. Mas que esses erros, eles cobram o valor deles quando a gente está lá na frente. Começa a desenvolver esses atributos que eu falei aqui, essas soluções que eu dei para cada erro que eu cometi e que você não vai precisar cometer, porque dessa forma você vai aumentar seu número de exames, aumentar o seu faturamento, aumentar sua satisfação, fidelizar mais os clientes. Você vai ficar super animado, animada, empolgada de ver o crescimento, desenvolvimento profissional. Porque isso é importante. Porque se nós, em algum momento, nos sentirmos estagnados, isso gera uma decepção tão grande que o impacto disso pode ser visceral, pode ser até tipo de depressão.